Qual é o filme mais perturbador que você já assistiu? Por que ele foi o filme mais perturbador? Hoje a gente vai falar de um dos filmes que eu acho ser um dos mais bizarros que eu já assisti, mas que também é um dos meus filmes preferidos. O filme do dia é Clímax, do diretor Gaspar Noé. E se você gosta de terror psicológico e de um filme que vai realmente mexer com a sua cabeça, Clímax definitivamente é pra você. Mas vamos lá, antes da gente começar, já deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo e se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos aqui pro Luturinhas. Vamos lá, o filme se passa no meio do inverno. Um grupo de dançarinos decide se isolar numa escola abandonada para ensaiar para uma apresentação que eles têm, e no último dia, para comemorar o sucesso dos ensaios, eles decidem fazer uma festinha de comemoração. O que eles não contavam é que alguém, sem pedir permissão para ninguém, vai lá e batiza a sangria, ou seja, o ponche que estava todo mundo bebendo, com LSD. Mas vamos lá, antes que a gente se apresse e comece a contar a narrativa do filme, eu gostaria de dizer que esse filme começa primeiramente com várias entrevistas com os personagens, que curiosamente, pouquíssimos deles são realmente atores. O diretor Gaspar Noé fez questão de ter um casting majoritariamente formado por dançarinos, justamente para tirar essa expressão do corpo deles e para ter reações o mais genuínas possível. Mesmo as falas, os diálogos e a maneira como cada um atuou foi muito pouco ou nada ensaiado. Ele deu muita liberdade criativa para esses dançarinos, e talvez seja por isso que o filme é tão único e tão especial. Após uma série de entrevistas com os personagens que dá início ao filme, a gente pega um plano sequência de uma coreografia feita pelos próprios dançarinos, que dura em média uns 12 minutos. Não tem nenhum corte na cena e é uma dança de vogue tão intensa e tão hipnotizante que quando eu assisti esse filme a primeira vez eu fiquei obcecada por esse estilo de dança, o vogue. E eu até comecei a fazer aula de tão maluca eu fiquei por esse filme. É uma cena bizarra e as cores que ele escolhe, dos vermelhos com verde, enfim, é realmente muito marcante. E eles tiveram que fazer vários takes pra gravar ela completa, porque como eu falei, não tem nenhum corte. O resultado é simplesmente incrível e mesmo que você não vá assistir ao filme, eu indico que você pesquise essa cena aqui no YouTube e assista, porque é uma das melhores cenas que eu já vi em um filme. E você vai ver também que nesse filme, os diálogos em si, o roteiro, ele é muito mínimo. O que é muito usado pra expressar e passar a sensação do filme é a própria dança, a maneira que as cenas são gravadas e as cores. Além disso, a trilha sonora se estende pelo filme inteiro. A música literalmente nunca para. E você vai entrando naquela atmosfera claustrofóbica, barulhenta e agoniante. E pra mim, é por isso que Clímax é um grande filme. Depois dessa grande cena de abertura, o pessoal começa a comemorar e, consequentemente, a beber a sangria. Os efeitos do LSD começam a aparecer, você começa a perceber como cada personagem reage individualmente àquela substância. Alguns deles só dão risada e aproveitam o momento, mas para outros, acaba sendo uma situação bem assustadora. E Gaspar Noé, na sua maneira única de direção, filma de uma maneira que realmente faz a gente entrar na pira das pessoas junto com ela. Você começa a achar que tá ficando maluco, vários ângulos de câmera girando, ecos, cores intensas, você sente que você tá entrando na viagem junto com aquelas pessoas. E posso te falar uma coisa? Não é nada divertido. É muito assustador, talvez seja por aquele clima daquele colégio abandonado, você não entender direito o que tá acontecendo, as pessoas começando a ficar confusas, diálogos arrastados, enfim, uma confusão e um caos que vai se instaurando e que vai se tornando cada vez pior, se tornando uma bola de neve até o grande fim do filme, que eu vou adentrar na parte com spoiler. Uma coisa curiosa é que esse filme foi inspirado vagamente num incidente que aconteceu na França, em que uma trupe de dançarinos franceses viveu a mesma experiência na década de 90, mas as consequências não foram nem de perto tão trágicas quanto as do filme. Vamos direto ao ponto. Eu sou suspeita pra falar porque esse é um dos meus filmes preferidos, mas eu dou uma nota 10 pra Clímax. Eu gosto muito, que o filme faz exatamente o que ele se propõe a fazer. Ele cria um ambiente claustrofóbico e desconfortável, e é diferente de tudo que eu já vi em relação a terror. E eu acho que é um filme excelente pra você que gosta da atmosfera do filme de terror, mas tem medo de espírito, monstro, diabo, porque realmente nesse filme não tem nenhum monstro indo atrás de você, senão o seu próprio medo, senão a própria bad trip que as pessoas estão passando. É muito interessante e eu tenho certeza que vai ser um filme que você não vai esquecer por muito tempo se você assistir. O Gaspar Noé me apresentou uma nova maneira de se fazer cinema e eu sou muito grata a ele por isso. Eu gosto muito do filme Clímax. Dito isso, se você é uma pessoa um pouco mais sensível, principalmente para um lado mais sensorial, esse filme talvez não seja para você. Ele tem muitas luzes piscando, ele é muito barulhento, ele é claustrofóbico e ele aborda temas pesados. Acontecem muitas cenas de violência e de situações desconfortáveis que, bom, muitas pessoas não vão gostar. Agora, se você ficou curioso e você já tem uma certa tolerância para esse tipo de assunto, eu indico você assistir Clímax.
Você não vai se arrepender. Agora a gente vai pra parte com spoilers, então se você quer assistir o filme, pausa por aqui e volta depois. Se não, se você não se importa com spoilers, ou se você já viu, vem comigo que eu vou te contar ou te relembrar essa história. Bom, depois que a substância começa a fazer efeito, cada pessoa individualmente começa a reagir do seu próprio jeito. É curioso porque uma das estratégias do diretor foi justamente antes de iniciar as gravações, fazerem os dançarinos assistirem a vídeos de pessoas na vida real reagindo a diferentes substâncias. E em cima dessas referências, as pessoas puderam atuar da maneira que elas preferiram. Como eu falei, não é um filme que teve um roteiro super estruturado. Noé deu muita liberdade pro pessoal agir e se expressar da maneira como eles achavam mais pertinente. Dito isso, pra galera que tava curtindo a brisa, tava ótimo. Você vê o pessoal rindo, dançando, tem uma galera que até se empolga no sentido físico, se é que você me entende, mas pra galera que tá tirando uma bad, a história é outra. Você consegue uma visão em primeiro plano de como tá o estado mental das pessoas com todas aquelas substâncias na cabeça, num lugar desconhecido, com muito barulho, sem saber o que estava acontecendo. Não demora muito para a situação escalar e começarem a acontecer brigas, confusões, as pessoas tentando descobrir quem foi que batizou a sangria. Nesse clima de desconfiança, o clima vai esquentando e vão acontecendo confusões. Enfim, a gente tem cenas realmente muito agoniantes e bem intensas. Eu não vou adentrar tudo o que acontece no filme aqui, porque realmente é uma experiência muito mais sensorial do que narrativa, por assim dizer. Mas uma das coisas mais chocantes que acontece é porque existe um personagem, o Tito, que é o personagem mais vulnerável de todos, porque ele é nada mais nada menos que uma criança. Ele é filho de uma das dançarinas que tá lá e que por um descuido acaba ingerindo a sangria também. Bom, se o resultado nos adultos já é catastrófico, você imagina como essa substância atingiria uma criança. Ele se desespera e a sua mãe, que também está sob o efeito da droga, uma tentativa de amenizar a situação, tranca ele no armário. O que ela não sabia é que esse armário era justamente onde estava o painel de força. Um grande potencial de eletricidade, que se tocado ou mexido poderia se tornar perigoso. Ela perde a chave e o Tito fica preso e isolado, gritando de desespero. Essa cena, gente, dá uma agonia. A criança gritando, a mãe sem conseguir encontrar a chave, todo aquele clima terrível e, enfim, a situação acaba da pior maneira possível, porque Tito encosta no painel de eletricidade e... isso mesmo que você está pensando. A energia cai por conta de um curto-circuito causado por um choque que o Tito leva nesse momento. E a mãe também, quando percebe o que aconteceu, acaba ficando muito aflita e tira sua própria vida. Vocês terem noção da trama, do drama e da claustrofobia e da série de acontecimentos horríveis que existe nesse filme. Se você tá esperando uma coisa levinha, sessão da tarde pra ver com a família num domingo, não veja esse filme, tá bom? Mas se você quer uma experiência avassaladora, cinematograficamente falando, que vai te deixar pensando e falando, uau, eu nunca vi nada parecido, Clímax é pra você. No fim, depois dessa série de acontecimentos terríveis, algumas mortes e vários traumas, o filme acaba com a polícia chegando no colégio abandonado e encontrando algumas pessoas acordando, algumas pessoas sem vida, e todas as pessoas se recuperando da noite passada. O filme inteiro passa durante uma noite, mas a sucessão de fatos é tão intensa que você parece que ficou uma semana preso nessa escola junto com as pessoas. Eu gosto muito desse filme, não pela narrativa dele em si, como eu já falei, mas pela capacidade que ele tem de despertar sensações na gente. Tem um bololô absurdo de coisas acontecendo e, assim, eu indico fortemente pra quem nunca teve contato com os filmes do Gaspar Noé começar por Clímax, porque, apesar de tudo, falam ser um dos filmes mais leves dele, então talvez seja uma boa ideia. Mas assim, filmaço, gosto pra caramba, as cores são incríveis, eu sou apaixonada por dança, eu adoro ver as pessoas dançando. Assistam a primeira cena de abertura, realmente vale muito a pena. É um filme bizarro, é um filme pesado, não é pra todo mundo, mas se você gosta desse tipo de tópico e de filme, gosta de ser um pouco da caixa e se desafiar um pouco, definitivamente Clímax vai ser um filme que vai dar certo pra você. Você já assistiu? Se você já assistiu, o que você achou? Me conta nos comentários e até a próxima!